Pronto, galera. Agora a gente vai falar um pouco sobre soma dos termos de uma progressão geométrica. Pessoal, progressão geométrica é interessante, a gente sempre está resolvendo questões que tem uma situação, não é? Por exemplo, essa questão 4 aí, vamos ler ela rapidinho. Determine a soma dos 9 primeiros termos, essa questão 4 aqui, determine a soma dos 9 primeiros elementos da progressão geométrica 2, 8, 32, 128 e assim sucessivamente. Aqui fica muito simples da gente fazer, né? No caso, a nossa razão é 4, né? O nosso primeiro termo é o 2 e o nosso número de termos é 9, né? Porque a gente está falando dos 9 primeiros termos. Só que se a gente observar, essa questão é uma questão um pouco vazia, ela não tem uma situação, ela simplesmente quer que a gente resolve uma soma de uma progressão geométrica abstrata que não tem nenhum significado. E eu particularmente não gosto desse tipo de questão, entendeu? E é um tipo de questão que dificilmente vai cair em coisas tipo Enem, vestibular, etc, né? Olimpíada de Matemática, enfim. Então, assim, já essas duas questões aqui, a questão 2 e a questão 3, já são questões mais interessantes da gente estar estudando. Que a questão, ela não se limita a gente falar só de progressão geométrica, no caso. Ela dá uma situação interessante para a gente analisar e resolver o problema matematicamente. Então, assim, nesse vídeo eu vou resolver a questão número 2 e logo em seguida eu vou estar fazendo outro vídeo resolvendo a questão número 3, resolvendo as duas situações, a situação da questão número 2 e a situação da questão número 3. Então vamos começar pela questão número 2. Ao ser atacada por uma praga, os frutos de uma mangueira, que é um pé de manga, né, foram apodrecendo dia após dia, atacando 2 frutos no primeiro dia e triplicando o número de frutos atacados dia após dia. O que isso significa, galera? Que no primeiro dia foi atacado 2 frutos, né? Então o número 2 vai ser o nosso A1, vai ser o nosso primeiro termo, né? E no dia seguinte foi o triplo de frutos. Então aqui no caso a gente vai perceber que a razão, no caso desse problema, é 3, porque sempre triplica o número de frutos. No caso, como no primeiro dia foram atacados 2 frutos, consequentemente, no segundo dia foram atacados mais 6 frutos. Depois foram atacados mais 18 frutos. E assim sucessivamente, não é? Se no sexto dia, veja bem, quando foram passados 6 dias que essa praga atacou a mangueira, o pé de manga, né, que a gente é mais acostumado a falar, significa que a nossa PG vai ter 6 termos, porque foram somente 6 dias que foram atacados os frutos e depois os frutos acabaram. Calcule o número de frutos atacados pela praga. Então, galera, já deixei a fórmula aqui bonitinho para vocês, para a gente resolver essa pendência aí. E também deixei, no caso, os dados aqui, igual eu tinha falado anteriormente. O nosso A1 é 2, porque foram 2 frutos atacados no primeiro dia. A nossa razão é 3, porque a cada dia triplicava o número de frutos atacados, né? E o nosso número de termos é 6. Por quê? Porque no sexto dia acabaram os frutos, não é? O A1 no primeiro dia, o A2 no segundo dia, o A3 no terceiro dia, o A4 no quarto dia, o A5 no quinto dia e o A6 no sexto dia. Consequentemente, a gente tem 6 termos para a gente estar fazendo a conta aí. Então, a gente substitui tudo isso aqui na fórmula. Então, vai ficar assim, soma do número de termos, que é o que a gente está procurando, ou seja, a soma de todas as frutas estragadas ao longo desses 6 dias, é igual a 2, que foi o número de frutos estragados no primeiro dia, vezes a razão, porque sempre ia triplicando o número de frutos estragados, elevado ao número de termos, que é 6, porque depois de 6 dias acabaram, né, os frutos,
menos 1, dividido pela razão menos 1. Ó, então, a gente vai repetir nosso 3 menos 1. Então, aqui é o seguinte, galera. A gente tem que observar uma pequena diferença dessa fórmula da soma dos termos para a nossa fórmula do termo geral. Eu vou colocar ela aqui, ó. A n, que é igual a A1, vezes a razão elevado a n menos 1. Qual é a diferença que eu venho percebendo em alguns cadernos na sala de aula? Na fórmula da soma dos termos, o nosso menos 1 não é no expoente, ó. No caso aqui, não vai ficar 3 elevado a 6 menos 1. Aqui em cima, vai ser o 3 elevado a 6 e o resultado menos 1. Diferente dessa fórmula do termo geral, que a gente primeiro diminui aqui, né? No caso, o nosso número de termos menos 1, para pegar a nossa razão e elevar o resultado dessa subtração aqui. Entenderam? Então, prestem bastante atenção para vocês não fazerem essa confusão de colocar o menos 1 aqui em cima. Ó. Vou até colocar aqui como o pessoal vem fazendo, menos 1 aqui, ó, e tá errado, viu? Errado. O menos 1 é embaixo aqui, para você diminuir 1 do resultado dessa conta aqui. Beleza? Então, vamos continuar. A soma do número de termos é igual a 2 vezes 3 elevado a 6. Vamos pegar nossa calculadora. 3 elevado a 6. 3 vezes 2, 3, 4, 5, 6. 729. Então, aqui vai ficar, ó, 729 menos 1, entre parênteses ainda. Dividido por... Essa subtração a gente já pode fazer. 3 menos 1, que é 2. Então, a soma do número de termos é igual a 2 vezes 728, que eu subtraí 1 aqui, né, do 729, dividido por 2. Galera, aqui tem um macete. Como a gente tem, né, uma multiplicação vezes 2 aqui, e a gente tem também um denominador 2 aqui, ou seja, uma divisão por 2, a gente pode simplesmente cancelar esses dois números aqui, para a gente não precisar ficar fazendo conta à toa, né? Então, a soma do número de termos é igual a 728. Então, a gente achou aqui 728 frutos foram estragados ao longo de 6 dias. Pessoal, a gente só vai poder fazer esse cancelamento aqui, ó, se os dois números aqui forem iguais e somente nessa etapa aqui, entendeu? Nessa etapa aqui a gente até poderia fazer também. No caso, a gente poderia fazer esse cancelamento depois que a gente faz a subtração aqui, ó. No caso, 3 menos 1 deu 2, a gente já poderia ter cancelado aqui. 729 menos 1 já achava o 728. Mas é aquela coisa. Você pode muito bem continuar fazendo sem problema, já que você está com a calculadora na mão. Vou até fazer um teste aqui para vocês entenderem melhor. Ó, 2 vezes 728 vai dar 1.456. Dividido por 2, 728 novamente. Então, a gente pode simplesmente cancelar essa multiplicação com esse denominador, que dá tudo certo. Beleza? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Vou gravar a questão 3 agora para a gente resolver.